Possibilidades Infinitas apresenta Histórias que aquecem a alma. Era uma noite fria de inverno quando Pedro, um jovem cientista e inventor, conseguiu finalmente concluir sua invenção mais ambiciosa, uma máquina do tempo. Ele estava ansioso para testá-la e realizar seu sonho de infância de viajar através do tempo e conhecer diferentes épocas. Mas havia uma razão ainda mais profunda que o motivava. Pedro cresceu ouvindo histórias sobre sua mãe, Teresa, que faleceu quando ele ainda era um bebê. Ele não tinha lembranças dela, mas as pessoas sempre lhe diziam o quanto ela era gentil, carinhosa e amorosa. A dor de não conhecê-la era algo que Pedro carregava consigo todos os dias. Certo dia, Pedro descobriu um diário antigo de sua mãe, que revelava detalhes de um trágico acidente que a levara à morte. Um motorista bêbado atropelou enquanto ela caminhava pela rua. Pedro sentiu que o destino chamava para uma missão maior: salvar sua mãe e, assim, garantir seu próprio nascimento. Com a máquina do tempo pronta, Pedro programou a data exata do acidente. Ele chegou a um dia ensolarado, 2 décadas no passado. Com um misto de medo e determinação, ele observou a jovem Teresa caminhando pela rua, alheia ao perigo que aguardava. Pedro correu na direção de sua mãe, empurrando-a para fora do caminho do veículo em alta velocidade. A ação foi bem sucedida e Teresa estava a salvo. Pedro, no entanto, foi atingido pelo carro e gravemente ferido. Teresa, que era enfermeira, correu para ajudá-lo sem saber que aquele jovem era seu próprio filho. Pedro foi levado ao hospital e, graças aos cuidados de Teresa e da equipe médica, conseguiu se recuperar. Durante o tempo em que passaram juntos no hospital, Pedro e Teresa desenvolveram um vínculo especial. Ele se encantou com a bondade e a força dela, mas nunca revelou sua verdadeira identidade. No fundo, Pedro sabia que sua missão estava cumprida e que era a hora de voltar para o futuro. Antes de partir, Pedro deixou uma carta para Teresa, que só deveria ser aberta no dia de seu falecimento. Nela, ele revelava a verdade e agradecia por tudo que ela fez por ele. De volta ao presente, Pedro encontrou um mundo diferente do que havia deixado. Ele não existia mais, pois sua ação no passado havia alterado o curso da história. Porém, o legado de bondade e amor de sua mãe continuava vivo, inspirando as pessoas a serem melhores e a ajudarem uns aos outros. A carta deixada por Pedro foi encontrada e lida em seu funeral. As palavras emocionantes da história incrível de um filho que sacrificou sua própria existência para salvar sua mãe comoveram a todos. A mensagem que ficou foi a de que o amor e a compaixão são forças mais poderosas do que o tempo e o espaço, e que podemos mudar o mundo com gestos de generosidade e coragem. Pedro pode não ter vivido para ver o impacto de sua ação, mas sua história serviu como um lembrete para todos de que cada ato de bondade tem o poder de transformar vidas e criar um futuro melhor. A história de Pedro e Teresa se espalhou, tocando corações e inspirando as pessoas a seguirem o exemplo deles. Obrigado por nos acompanhar nessa caminhada. Fiquem abençoados. Você ouviu Possibilidades Infinitas. Para saber mais, acesse ondasdepossibilidades.com.br.